qual o objetivo que está por trás daquele exame, daquilo que eles estavam fazendo ali, qual que é o tipo da pesquisa, A intenção, né? também, né, da pesquisa. A intenção deles, né? É que nem, por exemplo, a gente tem uma fazenda, por exemplo, e faz lá o curral pro boi, né, pra vaca, aí é tudo coberto, chega de manhã cedo, você dá a comidinha deles lá, põe água, etc e tal, se tá lá meio doente, passa um remédio, né, que as moscas estão atacando de repente. Então, do ponto de vista do gado, naquele momento em que você está tratando, que você fez, você é uma pessoa boa, só que depois que ela vai vira churrasco, é diferente. É isso aí. Entendeu? Então, Você tem um a bom pessoa ponto. que é a cobaia humana, ela não tem a percepção total do predador, daquele que está acima, né? Em questões civilizatórias, tecnológicas. Então, não dá pra gente falar com certeza, cara, se é, se não é. E como que você tá falando isso aí, hein, Cláudio, rapidinho? Você vai. tá falando isso aí, eu lembrei de um caso no Brasil, que eu com certeza vi no seu canal, do chupa-chupa, que dava uma picada assim, engraçado o nome, cara. e puxava o sangue, né? Podia ser uma sonda de exame, a gente não sabe, né? Não, então, o chupa-chupa, ele também foi denominado de luz vampira, e também de Operação Prato. Prato? Eu tava tentando lembrar esse nome, Operação Prato. Foi feito esse livro, esse aqui foi o primeiro livro sobre esse fenômeno do chupa-chupa da Operação Prato, e ele foi escrito pelo Daniel Rebisso Giese, que é esse camarada aqui, e ele teve acesso a uma série de depoimentos, inclusive fotografias que foram tiradas pela Força Aérea naquela época, dessas luzes, né? Tem, por exemplo, neste livro, algumas pessoas que foram atacadas por essas luzes, né? Caralho. Então, como que aconteceu esse fato? Deixa eu achar só uma foto aqui. Aqui, achei. Essa aqui, por exemplo, é uma das pessoas que foi atacada. E aí ficava esses hematomas, né? Geralmente na parte superior, né, do peito das mulheres, no pescoço dos homens. E isso daí foi gerando um pânico na década de 70, né? 77, 78 ali no Pará, Maranhão, né? Pará, depois região amazônica. E isso durou até 1984. Eram luzes, né? Na verdade, alguns viam um disco. Isso aqui é uma foto tirada por um piloto da Varig a caminho de Manaus em 79 desse fenômeno. Então era um disco. Ou então eram luzes que a aeronáutica brasileira, o primeiro comando aéreo do Pará, chefiado pelo capitão William G. Holanda, ele foi destacado naquela época para verificar o que era esse fenômeno. Então, eram luzes assim, ó, formato de disco voador. Caraca, que loucura, velho. Às vezes eles tinham um formato de disco também mais avermelhado. Avermelhadão. Mais parecido com aquele que você viu, né? Isso daí. Isso. Quando você era jovem. Olha aí. Esse aqui é um objeto com alguns outros pequenininhos em volta, que seria a nave-mãe, né? Com as sondas ali. Aqui mais algumas fotos que foram tiradas pela equipe de militares, que é um fotograma de um filme Super 8 colorido e preto e branco. Esse colorido aí que você mostrou, parece com aquele boitatá que você falou, né? Olha lá. Tipo, houve pousos pesquisado pela aeronáutica também naquela época. Ficavam uns buracos onde eles pousavam, né? Mas o que foi feito naquela época? Vigílias pelos militares, eles coletaram depoimentos das pessoas e eles queriam saber o que estava acontecendo, por que essas luzes jogavam foco de luz nas pessoas e sugavam partes do sangue, alguma parte líquida ou DNA, sabe lá o que estava fazendo. Eles até imaginavam que poderia ser alguma coisa dos russos, porque estava
naquela época da Guerra Fria, mas quando eles foram para campo fazer vigília, filmaram, fotografaram, eles chegaram a ter contato com esses objetos, viram seres, aí falou, meu, isso daqui não é daqui. E aí o chefe do Irangê Holanda depois acabou retirando ele da pesquisa, aí depois assumiram outros militares, juntamente com os americanos. A gente tem um relatório do primeiro Comar, de 82, porque assim, alguns documentos foram liberados no Arquivo Nacional desse caso, investigado pela Aeronáutica Brasileira. Outros não. Esse aqui, por exemplo, não está lá. E ele fala aqui, ó, no porto de Manacapuru, que fica em Manaus, citado acima em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, entre parentes, John, tá aqui, ó, entre parentes, John, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta uma massa luminosa que foi visto, um objeto triangular, um outro objeto que tinha um brilho intenso amarelado e que focou a água do rio por 2 vezes, depois desapareceu em grande velocidade para o leste. Ou seja, eles registravam todos os fatos que estava acontecendo. As pessoas que eram atacadas, eles pegavam os exames que eram feitos, tinha exame de corpo de delito, alguma coisa, eles confiscavam também fotografias, vídeos, tudo isso para ter uma ideia do que era aquele fenômeno. Passou um tempo, isso foi até 84, aí deu uma cessada nessa atuação. Ela só foi voltar na região em 1995. E aí foi voltando, porque a gente percebeu na atuação dessas luzes que atacavam as pessoas, que tinha o padrão, e ele foi passando do Maranhão, Pará, Tocantins, Amazonas e foi para Venezuela. Depois voltou da Venezuela, Amazonas e começou tudo de novo. Pará, Maranhão, isso já em 95. E daquela época, por exemplo, a gente tem exames da polícia, por exemplo, da delegacia de Boa Vista do Ramos, que eles falam aqui de uma pessoa que foi atacada, e aí eles falam instrumento do crime, raios emitidos, possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Tá escrito aqui, ó. Caramba. Isso é um documento policial. Foda, mano. Em que eles citam o fenômeno, né? Aqui mais uma foto de um pouso desse. Isso aqui foto feita pela aeronáutica naquela época. Aqui uma outra pessoa que foi queimada embaixo do braço aqui, ó. Caralho. Tem um hematoma. E foto, registro... Rapidinho, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é um dessas pessoas... Eu aqui bem novinho. Esse vídeo é um corte da Nave Podcast, clica aqui para assistir o papo completo e aqui embaixo separamos o vídeo especialmente para você. Lembrando que nesse canal a gente tem vídeo todos os dias, então aproveita para se inscrever e venha decolar com a gente.